Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, né, da série Percalços da Advocacia, vou falar hoje sobre um texto que eu li agora de amigo meu, que acontece muito com a gente, tá? Que um amigo meu, ele comentou no Face, eu não vou citar o nome dele, que eu não sei se ele gostaria que eu citasse o nome dele, apesar que ele fez um comentário público, mas de qualquer forma não acho de bom tom citá-lo sem que ele autorize. Ele comentou no Face que ele mandou um cliente às favas, tá? Renunciou aquele cliente, porque o cliente perguntou pro tio do amigo, da vizinha, do dono, da veterinária, da pet shop, sabe? Que por coincidência é advogado, recém-formado, uma bobagem assim, que ele perguntou para outro advogado, mais de uma vez, qual que deveria ser a condução dele no processo XYZ, não importa. Do advogado, fala pro teu advogado interpor um agravo de instrumento contra a decisão tal, que nem é agravável, parece que pelo rol do artigo 1015, se eu tô lembrando com exatidão das palavras dele. Detalhe, esse meu amigo é apenas um dos melhores e mais éticos e mais honrados advogados do Rio de Janeiro. E ele pegou, fez o certo, mandou o cliente às favas, apesar de já ter trabalhado, ele vai devolver o dinheiro ao cliente, algo que eu não faria. Sinceramente, quando o cliente dá causa a esse tipo de conduta, não cabe ao advogado trabalhar de graça, entendeu? Mas tudo bem, isso é uma posição dele, do escritório dele, da empresa dele, e eu não vou me meter nesse tipo de assunto corporativo. É assim, gente, que falta de ética, né? Ficar falando de processo de colega sem saber do que está acontecendo, qual que é a história, o que aconteceu. Eu vou falar assim, uma vez aconteceu comigo, tá? Na época do processo físico ainda. Então já tem uns 8 anos pelo menos, ou mais, que um suposto cliente, mas não virou cliente, me procurou, falou, doutor, tô sabendo que meu advogado tá errando e tal, quero te contratar para atuar no caso. Eu peguei e falei, sim, mas peraí. Não, doutor, me falaram que você é bom na área bancária, você conhece tudo contrabando. Eu falei, não, conheço alguma coisa, tudo ninguém conhece, só Deus. Mas é assim, baseado em que você acha que teu advogado está errando? Não, que falaram, não. Falaram muito vago, falaram sujeito indeterminado. Vamos fazer o seguinte, meu amigo. Pega uma caneta, pega um papel, anota a minha conta bancária. Ele anotou. R$ 500 na conta. Não, doutor, mas vou lhe contratar. Seguinte, meu amigo. Eu vou perder 1 hora, 2 horas, 3 horas do meu dia para ler seu processo. Eu vou gastar meu tempo com isso. E se eventualmente não houver erro no seu processo, eu não vou criar um erro onde não existe apenas para ganhar um processo novo, para justificar o tempo que eu já perdi no seu processo. Você faz o seguinte, você coloca R$ 500 na minha conta e eu vou lá ver seu processo. Dito e feito, ele depositou R$ 500 na minha conta, eu fui analisar o processo. Algumas coisas o advogado fez de forma diferente que eu faria, outras não, mas condução impecável dos autos, condução impecável. Cheguei no escritório, liguei para aquele que seria um cliente. Meu amigo, ó, não tem erro nenhum. Pensa o seguinte. Ele me não entendi, doutor. Eu paguei R$ 500 para ter paz de espírito. Exatamente, você pagou R$ 500 para ter paz de espírito. E não fica ouvindo canto de sereia por aí. Eu tive um outro caso, esse foi recente. Não foi comigo também. Foi com um colega que sequer eu conhecia. Eu estava no fórum, vendo o processo meu, de um cliente meu, na verdade. Estava no fórum vendo o processo de um cliente meu, daqueles antigos ainda, sabe? Deixa eu tomar uma bolinha de suco, gente. Daqueles antigos, antes de 2014, que eram físicos. E de repente eu vejo ao lado, teve um cliente que foi sozinho ver o seu processo, que também era físico, e um outro advogado analisando o processo dele. E de repente esse cliente virou, então, que eu não entendi, parece que não saiu ainda minha guia de levantamento.
Esse advogado que não tinha ligação alguma com esse cliente lavando o processo, ele vira pro rapaz e fala: ih, meu, teu advogado te roubou, hein? Fica esperto. Eu ouvi aquilo, eu não aguentei, gente, falando sério. Eu virei pro advogado e falei: como é que você fala isso, doutor? Você nem leu o processo para falar que o advogado dele roubou. Daí o advogado ficou assustado. O senhor, por acaso, é o advogado dele? Não, doutor, se eu fosse advogado dele, você já estaria sem nenhum dente na boca. Fica tranquilo, eu não sou advogado dele, tá? Daí eu chamei o cliente: meu amigo, vem aqui, vamos ler teu processo. Tá vendo aqui, ó? O juiz mandou confeccionar a guia anteontem pro escrevente. Como é que tá a guia? Vai ficar pronta aqui uma semana, quando você publica. Nem ficou pronta a guia, meu amigo, pro cliente. Agora você vai fazer uma coisa. Você tem o celular do seu advogado na memória, não tem? Tem assim. Você vai ligar para ele agora e vai pedir desculpas pelo que você fez. Vai falar que tem um advogado que nem eu conhece, Paulo Papini, que orientou tal e que falou que ele estava prestes a cometer uma injustiça. Não, doutor, depois eu ligo. Amiguinho, liga agora, vai. Liga agora, por favor, liga agora. Você me deixou muito bravo com o que você fez. Injustiça é uma coisa que eu não aguento, meu. Liga agora, vai ser bom pra você. Daí ele pegou, ficou assustado, pegou o telefone e ligou: ah, doutor fulano, tal. O que aconteceu? O advogado perguntando. Eu tava ouvindo. Não, aconteceu que eu tava indo... Eu virei para ele: meu amigo, fala a verdade. Fala que você veio aqui, estimulado por não sei quem, duvidando da integridade dele. E daí você, lendo o processo, um outro advogado de reputação, de qualidade ética duvidosa, quis enganar o advogado, coitado, tava roxo de vergonha ou de raiva, sei lá o que. Quis induzir em erro, mas o Dr. Paulo Papini falou que, de fato, tá tudo correto e que ele ia cometer uma injustiça. Ou ele pediu para o advogado ouviu falar, que eu falo alto, normalmente falo alto. O advogado me ouviu falar, pediu para passar o telefone, ele até me conhecia pelo Face, agora eu não lembro o nome dele. Bom, que assim, o advogado pegou o telefone dando risada, me agradeceu, né? Me agradeceu, falou: doutor, obrigado. Pena que não é todo mundo que nem o senhor, tá? Mas temos amigos, colegas de categoria principalmente, vamos ter um pouquinho de ética, vai? Antes de ficar dando palpite em processos de terceiros. Vamos ter um mínimo de ética. E se for para dar palpite, leia o processo com... Primeiro, cobre o valor da consulta. Cobre aí 500 conto, tá? Dependendo do processo, de 500 a 2.000 reais, sei lá. E cobre o valor da consulta, para você não perder seu tempo. E só dê um palpite, que não seja um palpite, que seja um parecer técnico, fundamentado, que você tenha coragem de colocar por escrito. Que eu já coloquei por escrito que advogado terceiro estava errando. Já coloquei por escrito, tá? Em auditoria que eu fiz quando fui contratado uma vez. Coloquei: o advogado está errando. Aqui, 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 aqui. Mas ficar dando palpite, meu amigo, para ganhar um clientinho, ou apenas e tão somente pelo prazer de falar mal de colega, sabe? Não é que é vergonhoso. Vergonhoso é deplorável, é degradante. Não é degradante com o colega que é caluniado, é degradante com você que calunia. Sério. Porque assim, a calúnia diz muito mais sobre o caluniador do que sobre o caluniado, tá legal? Meus amigos, grande abraço a todos e até o próximo vídeo.